Concurseriano e concurseriana do meu Brasil, voltamos novamente com a nossa aula 4 da Lei Orgânica do município de onde? De Nova Friburgo. Você que está fazendo o concurso de Nova Friburgo, a gente está dando aula aqui da legislação específica, tá? Lembrando, galera, que ainda tem aqui, ó, vai apresentar as aulas do Estatuto do Servidor, da Lei Orgânica e do Código de Ética do município, tá? Em videoaulas. A gente vai disponibilizar como material para estudo o Código Tributário Municipal também, né, que são 50 questões do Código Tributário Municipal. O Código de Posturas de Nova Friburgo, a gente vai disponibilizar também 50 questões. E o Código do Meio Ambiente do município, também 50 questões, tá? A gente vai dar aula desses três aqui e vai disponibilizar, né, além dessas questões que a gente já disponibiliza do Estatuto, da Lei Orgânica e do Código de Ética, a gente vai disponibilizar também o Código Tributário Municipal, as questões. Então são 50 questões, você vai ter um arquivo em PDF. Essas 50 questões, elas vêm com um gabarito e com um comentário. Então esse comentário, inclusive, dá até para você estudar pelo comentário. É um estudo dinâmico, né? Então a gente vai apresentar a aula do Estatuto do Servidor, da Lei Orgânica do município e do Código de Ética. Lembrando que essas aulas são aulas assim, não é uma aula para você se tornar PhD no Estatuto, ou uma aula para você, né, ser professor. É uma aula específica com os assuntos, com os artigos que mais são cobrados em prova, tá? Então a gente disponibiliza esse material de apoio para você poder estudar. A gente vai dar continuidade hoje aqui para a aula 4 do Estatuto. Lembrando que a gente ainda vai colocar a aula do Estatuto, não, desculpa, a gente vai dar continuidade da Lei Orgânica, né? Lembrando que ainda a gente vai adicionar as aulas do Estatuto e vai adicionar as aulas também do Código de Ética, tá bom? Então, sem mais delongas, eu peço que, se você gostar do conteúdo, deixe seu like, deixe o seu comentário aqui, coloque o comentário aqui embaixo da cidade de onde você está falando, né, para a gente saber até onde a nossa informação está chegando, e se inscreve no canal para você receber sempre as notificações quando a gente postar uma aula nova, né? Você vai ficar sempre atualizado aí dessas informações, beleza? Então vamos dar seguimento, deixa eu sair aqui para não atrapalhar a aula de vocês, beleza? Então, a gente vai falar hoje da indivisibilidade do município, né? Então o artigo 26, o que é que ele fala aqui pra gente? Deixa eu colocar meu marcador aqui. O artigo 26, ele fala o seguinte: o município não será objeto de desmembramento de seu território, não se incorporará nem se infundirá com outro município, dada a existência de continuidade e de unidade histórico-cultural em seu ambiente urbano, conforme o disposto na Constituição Federal. Então, quando ele fala que o município não será objeto de desmembramento do seu território, o que ele está querendo dizer com isso, né? Então, aqui significa que o território do município de Nova Friburgo, ele não pode ser dividido para criar novos municípios independentes, né? Não faria sentido nenhum. Então, em outras palavras, o município ele não pode ser subdividido em outras partes, né, em partes menores, que se tornariam municípios separados, né? É isso que quer dizer. Quando ele fala que não se incorporará nem se fundirá com outro município, ele fala aqui, ó, não se incorporará nem se fundirá com outro município. Isso implica que o município de Nova Friburgo ele não pode ser incorporado por outro município nem fundido a ele. Ele deve manter a sua existência com uma entidade municipal independente, né? Ele deve continuar com a sua independência. Aí ele fala, dada a existência de continuidade e de unidade histórico-cultural em seu ambiente urbano, né? Então essa parte do artigo refere-se à justificativa para essa restrição. Então ela se baseia na ideia de que o município de Nova Friburgo possui continuidade territorial e uma unidade histórico-cultural em seu ambiente urbano. O que isso implica? Isso implica que o município ele tem uma identidade, né? Ele tem uma história que o tornam uma entidade coesa, né? O que justifica a proibição
de seu desmembramento, né, incorporação ou fusão com outros municípios. Então essa restrição está em conformidade com quem? Com a Constituição do Estado. Tem o objetivo de preservar a integridade e a identidade do município de Nova Friburgo. Aqui a gente vai falar da jurisdição municipal, né, que é um assunto importante também. Então estão sujeitos à legislação do município nas competências específicas que lhe cabem e, em especial, nas pertinentes ao uso e ocupação do solo, preservação e proteção do patrimônio urbanístico, arquitetônico, paisagístico e ambiental, os bens imóveis situados no território municipal, inclusive aqueles pertencentes a outros entes federativos. A gente vai falar ainda dos bens imóveis e dos bens móveis, beleza? Ainda vai chegar nessa parte, mas explicando esse artigo, o artigo 27, ele vai estabelecer que os bens imóveis situados no território do município estão sujeitos a quem? À legislação municipal, em competências específicas. O que significa? Significa que o município ele tem autoridade e responsabilidade sobre a regulamentação e o controle de questões relacionadas a esses bens imóveis, né, com foco especial em áreas como o uso e ocupação do solo, preservação e proteção do patrimônio urbanístico, arquitetônico, paisagístico e ambiental, né? Então essa disposição inclui não apenas os bens imóveis de propriedade particular, mas também aqueles que pertencem a outros entes federativos, como o governo estadual ou federal. Então, em outras palavras, o município ele tem a competência para regulamentar o uso e a preservação desses bens imóveis dentro do seu território. Então, essa é uma prática comum em muitas jurisdições municipais, onde os governos locais têm autoridade para estabelecer regulamentos e políticas relacionadas ao uso do solo, né, a conservação ali do patrimônio cultural e ambiental, e outras questões urbanísticas dentro de seus limites territoriais. Então isso permite o quê? Que o município ele tenha um controle sobre o desenvolvimento e a preservação de sua área geográfica. Beleza? Então, molezinha, super tranquilo. Aqui no artigo 28, é de competência do município, a gente vai falar da competência privativa também, né? A administração das vias urbanas, pontes, túneis e viadutos situados em seu território, ainda quando integrem plano rodoviário federal ou estadual. Então aqui está estabelecendo que é de competência do município a administração de tudo isso. A administração das vias urbanas, das pontes, dos túneis, né, dos viadutos, situados ali em seu território, mesmo quando essas infraestruturas façam parte de um plano rodoviário federal ou estadual. Então isso significa que o município ele é responsável pela gestão, pela manutenção, pela regulamentação das vias urbanas, né? O que são vias urbanas? Ruas, estradas, dentro de áreas urbanas. Então, pontes, túneis, viadutos localizados em seu território. Então, essa responsabilidade se aplica independente, né? Independente de essas infraestruturas também serem parte de um plano rodoviário de abrangência federal ou estadual. Então, essa competência municipal é comum em muitos municípios e é importante para garantir a segurança, a mobilidade, né, a manutenção adequada das vias e estruturas dentro das áreas urbanas do município, mesmo que determinadas estradas façam parte de um plano rodoviário de alcance maior. Então, o município é o órgão responsável por sua administração e regulamentação dentro do seu território. Beleza? Aqui no parágrafo 1, né, o município tem direito aos recursos destinados a quem? Pela União, pelo Estado, a conservação, manutenção e restauração das vias e demais equipamentos urbanos referidos neste artigo, quando integrarem plano rodoviário federal ou estadual, né? Então, aqui o artigo 28, o parágrafo 1º do artigo 28, ele estabelece que o município de Nova Friburgo tem o direito, né, aos recursos financeiros destinados pela União, né, ou seja, a União disponibiliza esses recursos financeiros, e pelo Estado para conservação, para manutenção, para restauração das vias e outros equipamentos urbanos. O que isso significa?
Quando as vias urbanas, as pontes, os túneis e viadutos que estão sob a administração do município fazem parte de um plano rodoviário de alcance federal ou estadual, o município ele tem o direito de receber recursos financeiros da União e do Estado para ajudar na conservação, manutenção e restauração dessas infraestruturas, né? Então, só um momento que meu celular caiu. Então, vamos dar continuidade aqui. Então, falando aqui do parágrafo 1 ainda do artigo 28, essa disposição é importante porque reconhece, né, a responsabilidade pela administração e manutenção dessas vias, não sobrecarregada, né, não sobrecarrega exclusivamente o município, permitindo que ele tenha acesso a recursos adicionais provenientes de instâncias superiores de governo para garantir a infraestrutura adequada, né? Então, aqui no parágrafo 2, o município poderá deferir a administração desses bens à União e ao Estado mediante convênio ou outro ajuste permitido por lei, que fixará a natureza e os limites das ações desses entes federativos, né? Então, o que diz aqui o parágrafo 2, né? Ele diz aqui que ele vai permitir que o município de Nova Friburgo delegue a administração das vias urbanas, né? Como pontes, túneis, viadutos mencionados no artigo principal, à União, que é o governo federal, e ao Estado, que é o governo estadual, por meio de quê? De convênios ou outros acordos permitidos por lei. Então, esses acordos deverão estabelecer a natureza e os limites das ações que esses entes federativos podem realizar em relação a essa infraestrutura. Então, em resumo, essa disposição concede ao município a flexibilidade de decidir se deseja manter a administração dessas infraestruturas por conta própria ou se deseja delegar essas responsabilidades à União ou ao Estado, desde que isso seja feito de acordo com a lei e mediante acordos específicos que estabeleçam as condições e os limites dessa delegação de administração. Então, isso permite uma maior adaptação às necessidades e recursos locais, né? Vai garantir ali que as infraestruturas sejam devidamente gerenciadas e mantidas, beleza? Então, aqui a gente vai falar da sede e das celebrações do município. Então, a cidade de Nova Friburgo, na circunscrição do 1º distrito, é a sede do município. Então, a própria cidade é a sede, né? O 1º distrito do município e é a sede do município. Quem é a sede do município? Nova Friburgo, né? Então, a cidade de Nova Friburgo é localizada na circunscrição do 1º distrito, que é a sede do município. Então, isso significa que a cidade é localizada dentro do 1º distrito do município. O 1º distrito do município é o quê? É o centro administrativo, é o centro político de Nova Friburgo. Então, geralmente, a sede do município é onde se encontram os principais órgãos administrativos e governamentais, como a prefeitura, né, a Câmara Municipal e outros serviços públicos centrais. Então, é também onde reside o poder executivo e legislativo do município. Portanto, a cidade de Nova Friburgo, no 1º distrito, é o local onde a administração municipal central ocorre. Beleza? Então, aqui no artigo 30, o aniversário do município é celebrado todos os anos em 16 de maio. Opa! É a data do meu aniversário também. Então, a cidade, né, do município, se caísse na prova isso para mim, eu saberia, eu ia lembrar facilmente. Então, o aniversário do município é celebrado todos os anos em 16 de maio, dia de sua fundação através do Decreto Real de Dom João VI, publicado em 1918. Então, aqui o artigo 30 estabelece o aniversário do município, que é celebrado todos os anos na data de 16 de maio. Então, essa data marca a fundação do município, que foi estabelecida através do Decreto Real de Dom João VI, publicado em 1918. Então, o 16 de maio é considerado o dia oficial de comemoração de aniversário do município de Nova Friburgo, uma data significativa que relembra o momento histórico de sua criação. Então, durante esse dia, a cidade pode realizar eventos, festividades e celebrações especiais para marcar a ocasião e celebrar sua história e identidade. Beleza? Aqui dos símbolos, um assunto muito importante que sempre é recorrente em prova. São os símbolos do município: o brasão, a bandeira e o hino, atualmente adotados, cabendo à lei instituí-los e regulamentar seus usos. Então,
Isso significa que o município possui um brasão, uma bandeira e um hino, né? São considerados ali os símbolos oficiais. O brasão é um símbolo heráldico, né, que muitas vezes inclui ali elementos que representam a história, né, a cultura, a identidade do município. Então, o brasão de Nova Friburgo contém ali elementos visuais, né, simbólicos, específicos relacionados à história e a características únicas da cidade. Normalmente, um brasão inclui cores, figuras, né, imagens ou símbolos que representam a herança histórica, a geografia e outras características distintas do município. A bandeira é um símbolo visual importante também que representa o município. Ela geralmente consiste em cores e designs específicos, né, que são escolhidos ali para refletir elementos significativos da cidade. Então a bandeira de Nova Friburgo, ela incorpora elementos simbólicos que representam a identidade da cidade, como as cores, as imagens, os padrões que reflitam ali sua história e cultura geográfica. E o hino, né? O hino é uma composição musical, todo mundo já sabe, que geralmente possui letras que contam a história ou celebram as características únicas de um município. Então o hino, ele deve conter letras que fazem referência à cidade, sua fundação, seu povo, suas belezas naturais, né, e outros elementos que sejam importantes para a identidade do município. Então o hino é frequentemente, por exemplo, executado em eventos especiais, né, ou solenidades para representar a cidade e sua comunidade. Beleza? Show de bola. Então aqui no parágrafo único, a lei poderá estabelecer outros símbolos dispondo sobre o seu uso no território do município, desde que havida prévia consulta popular. Então, o parágrafo único significa que o município ele tem a flexibilidade de adotar novos símbolos que representem aspectos importantes de sua identidade, cultura e história. Então, no entanto, antes de oficializar esses novos símbolos, a lei exige que haja uma consulta popular, né? Isso geralmente envolve a realização de uma votação ou pesquisa envolvendo a população do município, como a gente já aprendeu, né? Na qual as pessoas podem expressar sua opinião sobre a adoção desses novos símbolos. Então, essa abordagem democrática assegura que a comunidade tem a oportunidade de participar na escolha de novos símbolos que representarão o município e sua cultura, né? Então, qualquer símbolo adicional, além do brasão, bandeira e hino, só pode ser adotado após consulta popular e a promulgação da legislação correspondente. Show? Maravilha. Aqui no artigo 32, né, as designações do município, do Poder Executivo e do Poder Legislativo serão, respectivamente, município de Nova Friburgo ou Poder Executivo de Nova Friburgo, com sede na Prefeitura de Nova Friburgo, e Poder Legislativo de Nova Friburgo, com sede na Câmara Municipal de Nova Friburgo. Então, vamos entender isso daqui. Vamos entender. Município de Nova Friburgo. Essa é a designação oficial para se referir ao município de Nova Friburgo, né? Ela é o quê? Uma entidade política e administrativa. Então, quando se faz referência ao município como um todo, usa-se a expressão município de Nova Friburgo. Até aí está tudo tranquilo. Poder Executivo de Nova Friburgo. Essa é uma designação oficial para se referir ao Poder Executivo do município. Então, o Poder Executivo do município é quem? É a Prefeitura e o Prefeito de Nova Friburgo. Portanto, quando se fala sobre as atividades e responsabilidades do Poder Executivo local, usa-se a expressão Poder Executivo de Nova Friburgo. Então, o entendimento é simples. Poder Legislativo de Nova Friburgo. Essa é a designação oficial para se referir ao Poder Legislativo do município, que é quem que exerce a Câmara Municipal de Nova Friburgo. E quem mais? Os vereadores, né? Os seus membros, os seus vereadores. Portanto, quando se trata das atividades e funções do Poder Legislativo local, usa-se a expressão Poder Legislativo de Nova Friburgo. Então, até aí, está tudo tranquilo. Vamos seguir aqui para o parágrafo único. Na promoção da cidade, o município poderá utilizar também essas denominações. Nova Friburgo, aquelas conferidas em legislação estadual e federal. Então, o que quer dizer esse parágrafo único aqui? Ele está estabelecendo que, ao promover a cidade, o município ele pode utilizar as seguintes denominações adicionais. Quais são? Nova Friburgo. Essa é uma designação mais simplificada, né? Ela é mais ampla, reconhecida para a cidade. Então, ela é frequentemente usada informalmente e é o nome pelo qual a cidade é comumente conhecida.
Então, aquelas conferidas em legislação estadual e federal também. Isso significa o quê? Que se houver denominações ou títulos adicionais conferidos à cidade de Nova Friburgo, por leis estaduais ou federais, o município também pode usá-los ao promover a cidade. Então, existe uma flexibilidade nas denominações, nos nomes, né? Permite que o município escolha a forma mais apropriada de se referir à cidade em diferentes contextos de promoção e comunicação, seja usando o nome completo, Nova Friburgo, ou qualquer título ou designação oficial adicional concedido por autoridade estadual ou federal. Então, isso pode ser útil para fins de marketing, turismo, comunicação institucional ou outras atividades relacionadas à promoção da cidade. Beleza? Então, hoje a gente fica por aqui. Eu espero imensamente que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Não esquece, por gentileza, de se inscrever no canal. Se inscreve no canal, deixa um comentário se você achar a aula legal e também dá uma curtida no vídeo para você ajudar no engajamento do vídeo, né? Para você ajudar a levar esse vídeo, esse conhecimento para mais pessoas, beleza? Então, muito obrigado pela atenção de todos, aquele abraço e tchau!